que está em pauta, a descriminalização. Eu não posso dizer que a descriminalização do porte de drogas para uso próprio, porque muitos ministros estão falando somente de uma espécie de droga, né? Então, nós estaremos decotando 28 para uma espécie de droga. E é importante diferenciar, desde logo, a descriminalização da legalização. Eu não vi qualquer manifestação no sentido de legalizar, somente descriminalizar. O que significa isso? Continua sendo algo reprovável, ilícito, mas não merecendo as consequências penais, talvez um direito administrativo sancionador. Então é isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir se o palco para essa decisão deve ser o Supremo Tribunal Federal ou deve ser o Congresso Nacional. E se for o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal pode trazer à baila outras questões, como, por exemplo, a descriminalização do aborto ou do abortamento. Então, eu vou iniciar. Peço para vocês colocarem as primeiras impressões, se apresentando, por favor. E eu quero começar com o Tiago e agradecendo a presença de todos. Tiago, começa você, depois Renê e, por fim, o Ricardo, se apresentando rapidamente. Boa noite, Rogério, Renê, Ricardo. Um prazer estar com vocês hoje, nesse domingo à noite, para a gente poder conversar sobre esse tema tão interessante, né? Eu sou delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, essa situação envolvendo o enquadramento do usuário, toda essa perspectiva daquilo que é efetivamente um traficante, para aquilo que é um usuário, isso é muito comum na atividade policial, especialmente na atividade dos delegados que trabalham nos plantões policiais. Porque, invariavelmente, e inclusive aqui no Rio Grande do Sul, posso falar especificamente em Porto Alegre, nós temos uma delegacia de pronto atendimento que trabalha praticamente que exclusivamente só recebendo condução de pessoas por tráfico de drogas. E ali é feito o exame, então, do enquadramento. Então, acredito que a gente vai ter aí um material muito rico para debater hoje. Legal. Obrigado, Tiago. Vamos debater isso. E você já toca no assunto importante. Colocar parâmetros. Será que nós vamos ter tabelinha para saber o que é porte, o que é tráfico? Algum país já fez isso? Qual foi o resultado? O resultado deu certo, deu errado? Renê, a palavra está com você. Boa noite, boa noite, Rogério, boa noite, Thiago, Ricardo Silvari. Satisfação estar aqui, pessoal, para a gente conversar sobre esse tema candente, boa parte dos noticiários do Brasil. Fazia tempo que o direito não aparecia tanto, né, nos noticiários, com um assunto que tem reflexos de toda a natureza, né? Nós vamos tentar conversar aqui, como o Rogério colocou, né, de uma maneira estritamente técnica, estritamente jurídica, e que é o nosso campo de trabalho, aliás, né, porque a gente vê debates aí relacionados à saúde mental, à economia, e esses debates eles já ficam mais difíceis para nós, operadores do direito, de tentar trazer alguma informação mais precisa, porque, infelizmente, nos falta a formação necessária para tanto. Mas, sob o ponto de vista estritamente jurídico, acho que nós estamos querendo aí trazer para aqueles que estão assistindo a nossa live algumas informações importantes. Quero só deixar de cara, né, a mensagem sobre esse suposto tabelamento, Rogério, pretendido e mencionado pelos ministros já, está muito superior àquilo que se pensou, inclusive administrativamente, até então. Né? Porque foi se mencionado que a pessoa tem 60 gramas de ativas. Espera um pouquinho, Renê, espera um pouquinho. Tiago e Ricardo, o Renê está cortando para vocês também? Está cortando bastante, Renê, cortando bastante. Vamos tentar outra vez. Você falava que o tabelamento que foi proposto para o ministro nos surpreendeu, porque imaginava-se que poderia alguém propor um tabelamento menos ousado, né? Muito menos ousado. O que se pensou, que se discutiu em alguns estados da federação, como, por exemplo, o estado do Paraná, era algo muito inferior a esse tabelamento proposto pelos ministros, o que demonstra, primeiro, a imprecisão
este levantamento, porque nós temos aí uma diferença tão significativa dentro de um julgador e dentro dos próprios órgãos públicos que poderiam fazer esse tipo de estudo. Isso indica uma espécie de assodamento, né, da fixação desse mínimo para se pautar o que venha a ser alguém que seja presumidamente para consumo ou para a venda. Bom, é uma das considerações que nós devemos levar a efeito aqui. Renê, eu vou até pedir o seguinte, o teu está cortando bastante, eu não sei se vale a pena você ficar no 4 ou 5G e tirar o Wi-Fi, porque o teu está cortando bastante. Enquanto você faz isso, se você tiver que sair da live, eu já te reconecto, mas já vou para o Ricardo Silvares. Ricardo, se apresenta e já coloque suas primeiras impressões, daí vamos começar o debate. O Renê saiu, eu já coloco o Renê novamente. Vamos lá. Tá. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Thiago. Renê aí, que já está voltando. Sou promotor de justiça em São Paulo também, assim como o Rogério. E professor dessa área, né? Uma área que a gente conhece bem, né? Todo mundo já trabalhou na área criminal, conhece bem esse problema. Tenho enfrentado muito isso atualmente, né? Nos habeas corpus, no STJ, no STF. E estou muito curioso, na verdade, Rogério, para saber qual vai ser a argumentação jurídica, né, que propicia essa mágica de só ser inconstitucional uma das drogas. E a mágica ainda maior de só ser inconstitucional uma das drogas a depender da quantidade. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, um dos maiores saltos mortais duplos carpados já feitos que eu já vi. Por isso eu estou muito curioso em saber qual vai ser o argumento jurídico. O Ministério Público de São Paulo, só para saberem, ele é amicus curiae nessa ação, esse recurso extraordinário, que é um recurso do Ministério Público de Minas Gerais. Não, estou enganado. Desculpa. O Ministério Público eu estou confundindo as ações. O Ministério Público de São Paulo é amicus curiae nesse caso, já fez sustentação oral há muito tempo, né? Ainda era o procurador-geral, era o Márcio Elias Rosa, o doutor Márcio. Ele foi lá no Tribunal Supremo, fez sustentação oral, e agora, recentemente, o doutor Sarrubo, né, o atual procurador-geral, pediu para que fosse feito memorial a respeito. Foi apresentado memorial. E o que nós tratamos foi realmente essa questão relacionada à constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Mas, pelo visto, o julgamento está indo para um outro caminho. Bom, eu já começo estabelecendo o debate exatamente nesse ponto. Você até pode discutir se nós devemos criminalizar ou não o porte de drogas para uso próprio. Sendo escolhida a via da criminalização, se a opção do legislador foi criminalizar, eu sei que tem países que descriminalizam e tem países que até legalizam, mas se o legislador ele resolveu escolher em 2006 a despenalização, mas não a descriminalização. Ele evitou pena privativa de liberdade, mas não deixou de atuar no direito penal. O Supremo até chegou a dizer é crime, pronto, acabou. Pode o STF revisitar essa política criminal? E mais, por que seria inconstitucional? Quem quer começar? Porque aqui eu tô me servindo, eu vesti a imunidade de aluno, que eu vou aprender hoje. Vou anotar pra caramba, só vou ficar provocando. Então eu faço duas perguntas sinceras para vocês. O STF pode chamar para si a responsabilidade de revisitar uma política criminal que existe há muito tempo no Brasil. 2006 poderia ter sido revista e não foi pelo próprio Congresso. E se o Supremo quer revisitar, qual o argumento que ele vai usar para dizer que é inconstitucional? Quem começa? Eu rapidamente, Rogério, eu vejo que essa questão ela passa não só por uma questão de direito penal, ela é mais uma questão que acaba revisitando aquele tema que são os limites da jurisdição constitucional.
Quais são os limites que o Poder Judiciário, mas especificamente o STF, tem de abordar ou de antecipar determinadas discussões que ainda não foram travadas no âmbito do Poder Legislativo. E hoje nós estamos aqui discutindo a possível descriminalização do uso da maconha, mas no passado nós já tivemos a criminalização da homotransfobia, que é uma questão que não foi decidida pelo legislador. Então, de tempos em tempos, essas discussões acabam trazendo à tona efetivamente quais são os limites da jurisdição constitucional, o que efetivamente tem que ser debatido no âmbito do Congresso e em que tempo será que poderia ser discutido pelo Judiciário? Será que não é precisa uma mora legislativa? Será que não tem que haver decisões prévias que a gente considera como aquelas sentenças em controle de constitucionalidade, que são aquelas sentenças que constituem um apelo ao legislador, demonstrando para ele, olha, legislador, nós aqui, no âmbito do controle de constitucionalidade, estamos antevendo uma situação que está partindo para a inconstitucionalidade. E, com isso, quem sabe preparar o debate político para uma nova postura ou não do Poder Legislativo. Acaba se tornando um problema de limite de jurisdição constitucional. Eu vou até, Renê, eu vou passar a palavra para você. Eu vou passar a palavra para você, mas eu quero também reconhecer o seguinte, Tiago, Renê e Ricardo. Eu não vou aqui dizer que a nossa política antidrogas é uma política padrão ouro. Eu não vou dizer que a nossa política, a nossa atuação no combate aos crimes de droga é uma atuação emblemática e exemplar. Não. Nós não estamos sabendo trabalhar num padrão ouro o combate aos crimes de droga. Então, eu não vou negar isso. Tem muita falha, mas falha na aplicação de uma lei que me parece boa. Ela já fez a despenalização. A falha está na aplicação da lei, penso eu. Renê, você ia falar alguma coisa? Eu vejo que o limite de controle de constitucionalidade de uma lei penal, ele passa por dois ingredientes. Primeira verificação se aquele bem jurídico eventualmente tutelado pela norma penal tem status constitucional, se ele tem dignidade para ser protegido pelo direito penal. E na medida que você identifica ou não a existência de um bem jurídico tutelado, como no caso do crime de porte de drogas, me parece que o movimento do legislador de incriminação é um movimento legítimo. Para que o Supremo faça um movimento contrário e, por exemplo, entenda que o parlamento está errado, e isso pode acontecer efetivamente, ele precisa identificar que ou não há bem jurídico ou de que a tutela realizada pelo direito penal se realiza de forma desproporcional. Só que esse exame ele é razoavelmente autocontido, porque o Poder Judiciário, quando há a identificação da existência desse bem jurídico, ele precisa respeitar essa independência política que o parlamento tem para realizar determinadas incriminações. Há um julgado famoso do próprio Supremo, inclusive do ministro Gilmar Mendes, em que ele menciona exatamente isso, que para o Supremo, para uma Suprema Corte, declarar um determinado tipo penal inconstitucional, ele precisa estar calcado em dados, em prognoses, que indicam que realmente aquela política está absolutamente defasada. E o que a gente verifica, no caso concreto desse julgamento, é que as análises realizadas para o artigo 20 estão sustentadas em estudos ou dados científicos que dão sustentação. Muito pelo contrário, o que a gente verifica é que algumas das premissas colocadas sequer chegam às conclusões colocadas pelos ministros. Aquelas premissas de que, por exemplo, a nossa polícia está devidamente destreinada e ela captura com mais facilidade a pessoa que transporta pouca quantidade de droga, e esse argumento, ainda que ele fosse parcialmente verdadeiro, ou ainda que ele seja aceito como verdadeiro, ele não justifica por si só a descriminalização da conduta. Não é esse o dado que, a meu ver, deveria ser levado em conta para identificarmos a necessidade ou não de descriminalizar essa conduta. Então, é por isso que eu acho que é legal, Rogério, a gente sempre enfatizar. O nosso debate é estritamente jurídico, porque para a identificação do papel da Suprema Corte, na identificação desnecessidade de incriminação de um determinado comportamento, respeitar essa margem que o legislador deve possuir,
para incriminar determinados comportamentos, a Suprema Corte deveria realizar uma análise de prognose, com dados realmente levantados junto ao dia a dia, que demonstrem que a incriminação é criminalização. Só que, em se tratando do porte de drogas, e aí tem uma problemática ainda maior, especificadamente, que é o fato de que esta conduta está inserida em um ciclo, um outro ciclo incriminado e com um mandado de criminalização expressa da Constituição, que é o tráfico de drogas. Então, não é como, sei lá, descriminalizar apenas o porte de arma branca. Por quê? O comércio de arma branca, por si só, não é um comércio ilegal. Se nós descriminalizarmos o comércio de arma branca, isso repercutirá nesse ciclo econômico de uma maneira muito menor do que a gente tentar descriminalizar o porte de drogas, cujo ciclo econômico que o envolve é proibido. Aliás, é até curiosa essa discussão, porque o primeiro verbo do 28 é o adquirir. Será que esse verbo também será declarado inconstitucional? Porque se ele for declarado também inconstitucional, e não só o portar, veja, nós estaremos criando para o sujeito que está realizando um comportamento absolutamente ilícito, uma dificuldade dele desempenhar o comportamento que o Estado está dizendo que é lícito. Como é que ele vai adquirir aquele produto que é lícito, sendo que ninguém pode vender a ele? Só para te cortar, pedir desculpa te cortando, teve gente dizendo o seguinte, espera aí, então eu vou poder trabalhar com a receptação? Ô, Ricardo, deixa eu passar a bola para você e perguntar o seguinte, partindo de todos esses argumentos muito bem colocados pelo René e pelo Tiago, vamos imaginar, então, que a visão do Supremo seja a descriminalização do 28. O 28 inteiro, tá? O 28 inteiro. Todos os seus núcleos. Poderá o Supremo, assim, agir somente em relação a determinada droga? Não, é evidente que não, né? Isso é o que a gente alerta no nosso memorial, inclusive. Porque no memorial do Ministério Público de São Paulo, né? O Procurador-Geral faz essa observação. Porque, veja, o que o René falou sobre a questão dos bens jurídicos, é esse o caminho que vem o ataque ao artigo 28. Dizendo, por exemplo, que não se trata de um crime contra a saúde pública, mas um crime contra a saúde individual. E que, portanto, faltaria lesividade e seria uma forma do Estado impor sua própria moral, e, enfim. Há argumentos jurídicos nesse sentido. Então, haveria aí uma afirmação de que o legislador, ao direcionar a sua atividade de criação de normas incriminadoras para a suposta tutela da saúde pública, teria errado, porque, na verdade, não haveria tutela alguma da saúde pública nesse caso. Então, agora, se o Supremo for por esse caminho, é evidente que é todo o artigo 28 que estaria equivocado, porque não há diferença do ponto de vista do artigo 28, do que é droga ilícita, uma diferença entre as drogas que são consideradas ilícitas. A opção de colocar essa ou aquela droga ali é do Poder Executivo, não, na verdade é de uma agência regulatória, né, que vai colocar ou não aquela droga ali na lista, né, de produtos controlados, enfim, ilícitos. Mas uma vez que um determinado produto esteja, uma determinada substância esteja nessa lista, não há diferença entre as substâncias que estão ali. Né? Não havendo diferença entre elas, se o artigo 28 é inconstitucional, ela tem que atingir todas as substâncias relacionadas ao artigo 28, ou seja, todas as drogas que causam dependência, etc., como diz o legislador. Então, eu não consigo realmente enxergar um argumento jurídico que justifique apenas que uma droga seja considerada inconstitucional e outra não. Né? Então, não é possível. Né? Mas, enfim, como eu disse, eu estou curioso para ver qual vai ser esse argumento comum aí que estão tentando construir lá no Supremo Tribunal Federal. Aguardemos. Você sabe que é interessante, porque você mencionou essa história de que o 28, se declarado inconstitucional, não poderia ser inconstitucional para determinada droga e constitucional para outra.
E quando eu falo para determinada droga, eu estou falando para a maconha. O René disse que nós não vamos ficar discutindo sobre o viés técnico da saúde ou da economia, porque nós somos operadores do direito. Mas eu sou obrigado a revelar um documento que eu li, e esse documento ele desmistifica um pouco essa inofensividade da maconha. Porque eu não sei onde está escrito que a maconha é inofensiva. Nós temos maconha e maconha. São vários tipos de drogas que entram nesse macro rótulo da maconha, e tem maconha que gera um mal à saúde equiparado a cocaína e crack. Isso não sou eu que estou falando, isso é algo que eu li, isso tem fundamento, quem entende. Então, eu fico pensando o seguinte, por que esse fetiche, dizer, não, maconha tudo bem. Eu já ouvi dizer o seguinte, maconha faz menos mal que cigarro. Maconha faz menos mal do que pode. Maconha faz menos mal que álcool. Eu também acho que, claro, a gente também tem que controlar a venda de álcool, já o fazemos. Mas o que vocês acham? Eu estou viajando na maionese? Acredito que não, Rogério, até porque essa discussão e a pura descriminalização por si só, sem que haja uma regulamentação sobre onde adquirir, onde ter controles de qualidade ou algo que o valha, vai acabar deixando com que o usuário continue comprando coisas das mais diversas impurezas. Então, não há segurança alguma em dizer que liberar a maconha vai acabar tendo aí um efeito menos prejudicial em si, porque as coisas do jeito que estão hoje, ninguém sabe absolutamente nada do que está consumindo. Então, o debate da descriminalização, ainda que alguém ache que é possível, tem essa outra questão da legalização do comércio da própria maconha, porque do jeito que está, não é mais crime, mas se continuará comprando do traficante e alimentando ainda o tráfico, sem qualquer base sobre aquilo que está sendo vendido ao usuário. Deixa eu só avisar que o René já vai até acrescentar, acho que o que eu falei, e eu até cobro de você, René, de repente, esse direito comparado que você gosta, quem fez o que o Brasil está tentando fazer e qual foi o resultado. Mas eu cito aqui, por exemplo, Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. Tem um estudo mostrando que a maconha é mais perigosa do que o que você pensa. Fora entrevistas aqui, eu tenho aqui entrevistas de Hospital Santa Mônica, tem um documento muito interessante, um dossiê interessante de 2019, mostrando que a maconha efetivamente é uma droga potencialmente perigosa. Nós não podemos subestimar o perigo da maconha. Então, eu só estou dizendo isso porque tem estudos, e eu acho que esses estudos não podem ser ignorados, inclusive pelos ministros. Pois não, René? Eu acho que tentar abrandar a nocividade de uma dessas substâncias que consta numa lista editada validamente pelo Poder Executivo, indicando que aquela substância faz mal à saúde do indivíduo, saúde pública, também refoge um pouco do controle possível de ser feito pelo Poder Judiciário, pela Suprema Corte. Mas, de toda forma, o que me parece estar flertando com esse argumento hoje é essa espécie de aumento, né, de pessoas que eventualmente conseguem obter o uso da chamada maconha medicinal para o tratamento de algumas doenças, mas que é devidamente tratada pela lei. A nossa legislação tem a previsão da possibilidade da pessoa conseguir a autorização do plantio e de uso de determinadas substâncias ali previstas para fins medicinais. Então, isso por si só não me parece ter a abrangência suficiente para justificar a declaração da inconstitucionalidade. Especificadamente sobre a maconha, o que é interessante alertar, a gente colocou esse dado na última atualização, né, Rogério, da nossa obra, quando nós comentamos o lei de drogas, que tanto, olhem só, o Conselho Federal de Medicina quanto a Associação Brasileira de Psiquiatria
indicam que o uso da maconha medicinal, embora evidentemente tenha alguns usos bastante bem-vindos para tratamento de determinados pacientes, sempre deve ser feito, segundo essas duas entidades, em situações específicas, já que os efeitos colaterais relacionados ao aumento de quadros de epilepsias e até o encontro de resultados positivos ou até melhores com outras drogas se apresentam melhores, indicam que esse uso da medicina, da maconha medicinal deve ser reduzido. Então, nós temos duas entidades com uma credibilidade razoavelmente elevada no nosso país que indicam, olha, calma, né? O discurso fantasioso de que ela é uma substância que pode ser utilizada apenas e exclusivamente para fins recreativos ou para fins medicinais não é tão bem aceito assim por entidades que lidam com esse tema de forma tão incisiva, né? Isso conecta com o que o Ricardo falou diretamente, que é a identificação do bem jurídico tutelado, né? Quando a maconha é indicado por estudos científicos e médicos de que ela atinge a saúde individual e a saúde coletiva, você encontra dimensão pública suficiente para dar a essa substância a necessidade do Estado reprimir o seu consumo. Com relação ao direito comparado, eu queria ouvir de vocês. Vamos aprender. Tem uma história de que vocês já ouviram isso, né? Que o Burger King ele nunca fez pesquisa onde que ele deveria instalar suas lojas. Ele simplesmente instalou lojas perto do McDonald's. Se o McDonald's já fez as pesquisas onde uma loja é mais bem sucedida, por que eu vou gastar dinheiro com pesquisa? É só eu criar um Burger King perto do McDonald's. Vocês já ouviram falar isso, né? Então vamos dar uma de Burger King aqui e vamos pensar em países que fizeram isso. Quais se deram bem, quais se deram mal. Há experiências positivas, experiências negativas. Eu não vi isso, pelo menos de maneira muito clara, né, nessa discussão. Eu sei que Portugal, inclusive, parametrizou, nós temos Uruguai, etc. Vocês têm noção, vocês gostariam de fazer algum comentário nesse sentido? Quer falar, René, alguma coisa? Olha, um pouco que eu dei uma lida, o modelo de Portugal ele foi bastante elogiado, né, no começo, uma política de tabelamento, uma política de fortalecimento da estrutura administrativa de tratamento do usuário, das eventuais dependentes. Mas esse tabelamento, ele volta a repetir aqui inicialmente. Né? René, rapidinho, o que seria esse tabelamento, só para o pessoal entender? Determinada quantidade de droga poderia ser circulada para que essas pessoas... Determinada quantidade, presume-se que é para uso próprio, e aí você autoriza a circulação. Isso. Acima disso, você pode cogitar o tráfico. Isso. Agora, veja, essa premissa, ela não leva à conclusão de que você deve, então, levar à inconstitucionalidade do dispositivo, porque você está indicando que você deve simplesmente criar um outro método de fiscalização e de controle de circulação dessas substâncias. O que no Brasil se torna mais difícil ainda de ter a possibilidade de se dar certo diante de todas as dificuldades operacionais de fiscalização que nós temos da circulação de outras mercadorias até menos nocivas do que drogas. Né? Então, não me parece haver elementos suficientes. Agora, o que a gente verifica nas notícias coletadas aqui e acolá é que, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados que houve a liberação, principalmente da maconha, houve um aumento significativo do consumo a ponto de que alguns estados identificaram pessoas mais fumantes de maconha do que de tabaco, o que é absolutamente despropositado. Em países como a Dinamarca, o aumento a respeito de doenças relacionadas à saúde mental acendeu realmente uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias. Então, o problema também é que essas informações elas chegam de forma muito reduzida, de forma muito seletiva aqui no país. Mas eu vou dar uma informação importante que eu tive contato quando eu frequentava o mestrado na Uniciub, lá em Brasília. É uma informação que, infelizmente, é muito sonegada do conhecimento público. O IML do Estado, da cidade de São Paulo, Tiago, aliás, veja se você não consegue implementar algo parecido
O René, repete para a gente, você falou que na UniCeub foi identificado um estudo, e ele foi recentemente publicado no jornalzinho da USP, que foi feito um exame de coleta de resíduos em pessoas que foram vítimas fatais de acidentes de trânsito, e o índice de drogas, de resíduos de drogas nesses motoristas era alarmante. Então, só essa informação, e essa informação ela está em meio, veja, uma dificuldade muito grande de ser levada ao conhecimento do público, porque, infelizmente, uma matéria dessa, como não é publicada com tanta ênfase, quanto as notícias que dizem, por exemplo, que essas drogas não fazem tão mal assim à saúde, essa é uma notícia alarmante, ou é uma notícia que deve despertar nas pessoas justamente a noção do que vem ser um bem jurídico de conteúdo público, né? Como é a saúde pública e que serve para alicerçar e justificar a incriminação desse tipo de comportamento. Eu pergunto para vocês três. Eu já ouvi falar, já li, que começa a nascer uma ideia de submeter a questão a um referendo popular. Acho que foi referendo que eu li. Ou uma consulta popular, vamos falar assim. Você, Tiago, depois René e depois Ricardo. Se vocês tivessem que adivinhar o resultado dessa consulta popular, vocês acham que o brasileiro concorda ou não? Não que isso seja determinante, porque se você fizer uma consulta popular, é capaz de, no Brasil, passar a pena de morte, né? O que vocês acham? Eu acredito que a maioria da população não é favorável. Não é uma impressão que eu tenho. É que nós não sabemos o que efetivamente representa a manifestação de determinados setores. Determinados setores, às vezes, recebem mais atenção em determinadas bandeiras ou pleitos e acabam tendo uma visibilidade que pode ser confundida ou dar a falsa impressão de que é o pensamento da maioria, quando isso pode não ser verdadeiro. Acho que no dia a dia a maioria da população é contrária à liberação das drogas. René. Eu acredito que um referendo, ele pouco vai colaborar para decisivamente resolver o debate, porque não é uma questão complexa que deve ser decidida sobre se vai descriminalizar, qual droga, em que medida, como é feito o controle, e um referendo não vai conseguir captar todas essas informações da população de uma maneira geral, né? O debate precisa ser feito, como eu até cobro desse debate realizado no Supremo, como eu iniciei na minha fala, é necessário que sejam coletados dados científicos onde nós queremos chegar. Se realmente queremos levar à descriminalização, vai ser feito. Porque o que me parece é que já está havendo um equívoco quando se diz. E esse me parece um ponto que é muito importante de ser levado em conta no julgamento. Os ministros estão dizendo, vamos criar um tabelamento, até 60 gramas de maconha, o sujeito é presumido usuário. O fato de você dizer que ele é presumido significa que ele não pode ser absolutamente ou de pronto absolvido ou catalogado pura e simplesmente como usuário, sem que uma investigação possa revelar que, na verdade, ele é um traficante. Ou seja, estaremos exatamente no mesmo ponto do problema, porque se pretende, por meio dessa descriminalização, impedir que usuários sejam confundidos com traficantes e presos no lugar de traficantes, essa decisão em nada colaborará para eliminar esse risco. Então, o referendo cai no problema. Você vai fazer um referendo para dizer, tá, a partir de determinada quantidade, a partir de determinada substância entorpecente, você vai presumir que o sujeito é usuário, mas a presunção, naturalmente, tem que comportar sentido contrário de que não, de que o usuário, na verdade, é uma formiguinha, por exemplo, que fornece quantidade pequena pelo país afora. Né? Ricardo. Olha, eu acho que, primeiro, não acho uma boa ideia um referendo em relação a isso. Alguns países fizeram referendos relacionados a isso, alguns estados americanos fizeram referendos relacionados à maconha e muitos estados americanos liberaram a maconha até determinada quantidade, isso é uma realidade de vários estados, e foi feito por meio de referendo. Eu não acho uma boa ideia no Brasil por vários motivos.
aqui no Brasil, a gente vive uma espécie de polarização que tudo vira Fla-Flu, né? Como você falou no começo. Tudo vira Fla-Flu. Então, isso também vai virar Fla-Flu. Infelizmente, existem alguns assuntos que são sérios e que deveriam ser debatidos com seriedade e que a gente não consegue debater. Não é só esse, há outros também. Então, eu não acho que o referendo vai cumprir a sua função, né? Então, esse é um ponto. Segundo lugar, se nós estamos tratando de inconstitucionalidade do artigo 28, se o Supremo disser inconstitucional, não faz diferença para o referendo, né? Porque já teria uma norma julgada e uma determinada norma, né? No caso, uma determinada incriminação considerada inconstitucional. Ou seja, ainda que haja um referendo, e aí eu não sei exatamente sobre o que seria esse referendo, se seria sobre uma lei, se seria sobre uma norma, enfim, um projeto de emenda à Constituição, não sei o que seria exatamente isso, cairia no mesmo problema, né? Então, eu não acho que solucionaria, não. Aliás, eu acho que vai transformar mais uma questão numa divisão desse tipo, né? Fla-Flu mesmo, para ser bonzinho aqui e falar de futebol. Gente, eu fico pensando o seguinte, e aqui nós já vamos encaminhando para o final. Eu fico pensando o seguinte, 60 gramas. 60 gramas é presumidamente para uso próprio. O traficante, ele anda com 60 gramas, realiza o seu comércio, tudo bem, você vai gerar uma dificuldade maior para ele vai ter mais deslocamentos. Ele tem 60 gramas para poder vender, se abordado aquilo é presumidamente para uso próprio. Lembrando que para entrar na casa dele, ainda que ele diga que ele tem droga na casa dele, você precisa de autorização judicial. Se você quiser entrar sem autorização judicial, você tem que demonstrar por que não dava para esperar autorização judicial, sendo que o fato de se tratar de crime permanente não socorre essa diligência policial. Então, a pessoa que souber trabalhar bem essa parametrização de peso com a jurisprudência do STJ, tá bem, né? Já Bem observado. Esse é um dos efeitos colaterais de uma decisão como essa, porque ela vai permitir que, primeiro, determinados traficantes nunca se conduzam, né? Nunca tenham consigo quantidade de droga que possa enquadrá-lo como traficante. E o pior, ele vai acabar recrutando um número maior de pessoas para eventualmente disseminar a droga para ele, o que vai eventualmente fomentar o envolvimento de outras pessoas com o mundo das drogas, as pessoas que foram eventualmente recrutadas por ele mediante paga. Então, veja aí, inclusive, facilmente identificado nesses casos, como em efeito dominó, uma conduta relacionada a drogas atinge uma série de pessoas diferentes daquela do traficante, independentemente dessas pessoas serem usuárias, inclusive. Então, é por isso que a dimensão coletiva desse bem jurídico é bem colocada pelo Estado. Aliás, todo mundo tem que se lembrar, né? O tráfico de drogas ele estava previsto no nosso Código Penal, na redação original dele, lá no artigo 281. E lá naquela época era comércio, posse e uso de entorpecentes. Usar entorpecentes também era crime. Então, se nós pensarmos na evolução legislativa que nós já tivemos sobre o tema, porque depois com a Lei 6368, o uso deixou de ser crime. O crime é o porte para consumo. E a Lei 11.343 repete essa receita, excluindo a pena privativa de liberdade. Então, até sob essa análise, digamos assim, evolutiva, que foi sendo dada legislativamente ao tema, nós temos que identificar a completa falta de possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade pelo viés da violação ao princípio da proporcionalidade, porque nós não podemos dizer que o legislador pegou pesado. Exatamente. A pena é restritiva de direitos. Esse Renê, esse é um mote, inclusive, da posição que o MP de São Paulo defendeu nesse memorial, né? A minha impressão que eu tenho
Se nós estivéssemos discutindo a questão sobre o viés da constitucionalidade e inconstitucionalidade de verdade, qualquer que fosse a decisão do Supremo, eu acharia interessante, iria ver do ponto de vista jurídico o que decidiram, porque, veja, vamos pensar, se o Supremo disser, olha, o artigo 28 é inconstitucional por causa disso, ou o artigo 28 da Lei de Drogas, tudo bem, então é uma decisão que ele tomou do ponto de vista jurídico e tudo bem, e nós vamos trabalhar agora como lidar com a segunda parte do problema, a questão de que pode surgir de saúde pública, etc. Enfim, não haveria problema. O que eu percebo é que o alvo não é o artigo 28. O artigo 28 não é o alvo, porque não tem sentido em se estabelecer quantidades por causa do artigo 28. Não faz o menor sentido. Só faz sentido falar em quantidades por causa do artigo 33. Então, ao se falar em quantidade, imediatamente se atinge o artigo 33, porque a realidade da rua vai ser, o menino vai estar vendendo droga do mesmo jeito, mas numa quantidade permitida pelo Supremo Tribunal Federal. É isso. Em outras palavras, é isso. E esse é o grande problema que me parece. Porque nós não temos uma política para enfrentar esse quadro. O que vai acontecer imediatamente? Uma revisão de uma série de casos, de pessoas que estão presas, etc., por tráfico. Elas vão conseguir revisão criminal, elas vão conseguir, no caso de abolício crime, não sei qual vai ser a solução, elas vão conseguir sair, isso vai atingir o sistema carcerário de uma forma, enfim, para os gestores bastante positiva, etc. e tal. Enfim, isso vai acontecer, mas não vai resolver, como o René já até adiantou, não vai resolver o problema do tráfico em si. Porque aquele menino que vai estar lá, ele vai estar continuando a trabalhar para um traficante grande, ele vai continuar a vender droga, ele vai continuar no mundo, nessa atividade. A única coisa que vai acontecer é que ele não vai poder ser preso. Né? Deixa eu perguntar o seguinte. Ricardo, deixa eu perguntar o seguinte. Aproveitando esse gancho. Tiago, você é delegado. A pessoa transporta 60 gramas. No teto do que alguns ministros estão dizendo que presume-se para uso próprio. Mas você surpreendeu essa pessoa com 60 gramas vendendo, Tiago. Rogério, o problema nunca foi as 60 gramas. Não, mas eu quero saber, você Tiago, delegado, o que você vai fazer com isso aqui? Você vai falar para ele, ó, eu sei que você está vendendo, mas eu tenho que presumir que é para ser uso próprio. O que você vai ter que fazer? O problema nunca foi isso. O problema é que o usuário, em tese, ele pode chegar e ser conduzido na delegacia com 40 gramas, ele pode ser com 60 gramas. Isso, por si só, nunca determinou o enquadramento dele como traficante. O problema é que ele pode estar simplesmente com 15 gramas, com 20 gramas de maconha e 300, 400 reais com a moeda totalmente trocada. E isso dá indicativo de mercancia. Então, o problema não é do usuário. Me parece que o problema é que o sistema saturou e o STF, de alguma forma, vê um grande problema nisso, e não deixa de ser um problema, é de que as cadeias estão cheias de pequenos traficantes. Mas essa é uma realidade. Não é pelo fato de que as cadeias estão cheias de pequenos traficantes que eu vou fechar os olhos para a realidade que aquilo que está se apresentando no plantão da delegacia é tráfico. E veja na decisão do ministro Alexandre, pelo que eu acompanhei, e ele está transferindo algumas situações, inclusive para decisão em audiência de custódia, onde a audiência de custódia o juiz vai verificar toda uma situação que foi apresentada, como, por exemplo, se houve a apreensão de outros instrumentos como balança e caderno de anotação. Ora, toda vez que se chegou com uma meia dúzia de drogas, balança e caderneta de apontamentos, nunca se teve dúvida que era tráfico. Isso com 5, 6 pedrinhas, infelizmente. Né? Outra questão, celulares com contatos de compra e venda de entrega de delivery. Ora, será comum. É muito comum. Pois é, mas eu quero ver como é que eu vou examinar o celular do flagranteado e verificar que esse aqui é o telefone do delivery. Para eu verificar, não tem como. Você não tem nem justa causa. Verificar que aquilo efetivamente se trata de tráfico, vamos falar aqui, eu tenho que olhar o celular e ver as conversas,
ver se teve encomenda de drogas, se não teve, e isso a gente já sabe que é considerado ilegal pelo próprio STJ. Então, como porque o que jeito eu que vou você avaliar? coloca, o jeito que você coloca, Thiago, fica parecendo assim, Supremo, você quer que eu ache de um jeito que o STJ não deixa. Não, exatamente. Olha aqui um outro critério. O juiz, na audiência de custódia, também vai avaliar os locais e as circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico. Eu chamo a atenção para locais e circunstâncias de apreensão. O STJ já disse que o cidadão, na frente de conhecido ponto de tráfico, com uma mochila nas costas, que vê a guarnição e fugir, que isso não constitui fundada suspeita para a busca pessoal. E jogar a sacola cheia de droga no chão. Ele pode ter fugido Também por não N motivos. Então, eu acho que tu muito bem condensou. O STF, pelo menos até o momento, está trazendo requisitos ou circunstâncias que no mundo fático ou ele não acontece, ou no mundo jurídico, via decisões do STJ, me impedem de avaliar isso. Então, vai ser muito, muito complicado. A dificuldade para investigar um pequeno traficante vai ser altamente desmotivadora. E isso vai produzir o efeito de fomento do tráfico formiguinha, que contraria, inclusive, o espírito do inciso 4, que foi inserido no artigo 33, que criou o crime de tráfico investigado pelo agente disfarçado, o legislador acabou de criar. O agente disfarçado tem esse propósito, de levantar os elementos da prática do crime pré-existente, independente de ter sido feito mediante encomenda desse agente disfarçado, a sua justamente para alcançar esse tráfico formiguinha. Então, também é o que contraria a percepção que o legislador teve há 3 anos, 4 anos atrás, que o tráfico formiguinha é preocupante. Ele também movimenta, infelizmente, todos os dissabores que o grande traficante. Agora, é claro, fazer alguma distinção de pequeno e grande traficante, distinção que não tem na nossa Constituição, né? E acho que esse é o nosso paradigma a todo momento, né, enquanto juristas, o Supremo deveria criar outro tipo de estratégia, não com a descriminalização de uma das drogas e a inconstitucionalidade do artigo 28. Né? Gente, só para a gente encerrando, lembrando o seguinte, e acho que todos vão concordar comigo, estão me ouvindo bem? Nós não podemos esquecer que esse debate, talvez antes de 2006, tivesse mais pertinência. Em 2006, o usuário deixou de ser punido com pena privativa de liberdade. E o traficante, ele ganhou uma figura privilegiada. Eu já palestrei com colegas de outros países. Eu tomei cuidado para não falar em tráfico privilegiado, porque a forma é que tráfico é privilegiado. Não tem tráfico privilegiado, tráfico é tráfico. Bom, então, a partir de 2006, e o René trouxe essa evolução legislativa, a partir de 2006, o usuário não tem mais risco de ser punido com pena privativa de liberdade e o próprio traficante, se primário de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa, não integra a organização criminosa, não conheço essa pessoa, ele terá uma redução de 1 a 2 terços, e sempre reduz em 2 terços, a pena dele é 1 ano e 8 meses, substituída por pena restritiva de direitos. E vocês sabem que esse tráfico privilegiado está democratizado, banalizado. Hoje, basta a pessoa ser primária de bons antecedentes que a chance dela ganhar esse privilégio é muito grande. E não importa a quantidade de droga que ela tem. Quantidade, natureza, etc. Então, há uma banalização. Então, nós já temos uma blindagem do usuário para que não sofra pena de prisão e o traficante primário de bons antecedentes com pena alternativa. Poxa, agora nós vamos... Isso tudo dentro de uma evolução legislativa. Agora vem o judiciário e dá mais um passo esse que eu acho que ignora toda essa evolução. Nós estamos, e repito, eu não estou dizendo que a nossa política de enfrentamento às drogas é uma política bem-sucedida, não é. Mas eu acho que é uma
uma política má sucedida, uma política má concretizada na aplicação de uma lei que não é ruim. Bom, eu vou passar, já estamos chegando a 1 hora de live, vai ficar gravada, fiquem tranquilos. Antes de ir para as considerações finais, eu quero cumprimentar todos os nossos alunos que fizeram a prova do MP de São Paulo hoje, cumprimentar o Ricardo em seu nome, cumprimentar os professores. Acertamos o tema da dissertação. Processo estrutural, trouxemos o Edilson Vitorelli no curso para falar de processo estrutural, não é que foi essa a dissertação? Fizemos uma questão sobre neoconstitucionalismo, não foi isso? E caiu o neoconstitucionalismo. Na minha aula de denúncia, eu expliquei como fazer uma denúncia de recurso, como fazer o recurso em sentido estrito contra uma adesão que rejeita denúncias, súmulas que não poderiam ser ignoradas, súmula 707, que obriga a contraditório. Caiu exatamente reze contra a rejeição de denúncia. Ficamos muito satisfeitos. Então, o nosso curso acabou de 10 pontos disputados, acabou trabalhando tranquilamente 8 pontos com os alunos. Ficamos muito felizes. E, Ricardo, quero te cumprimentar em seu nome todos os professores Ferracini, Mauro. Então, eu vou passar para o Tiago, depois Renê, e, por último, Ricardo, para as considerações finais, agradecendo vocês também pela participação. Bom, acho que esse debate demonstrou que, talvez, além de equivocado, um controle de constitucionalidade sobre esse artigo 28, os termos em que as decisões estão se dando e esses parâmetros que estão sendo previamente definidos também não vão resolver a questão. O grande problema é muito mais o pequeno traficante que está lotando as cadeias e não usuários que estão equivocadamente sendo presos. Acho que não é esse o ponto da discussão. Concordo muito com o que o Silvares falou, que isso se destina muito mais a uma discussão sobre o próprio 33 do que sobre a condição propriamente dita do usuário. Então, vamos aguardar aí os próximos votos, né? É um julgamento que começou, salvo engano, em 2015. Então, nós já vamos para 8 anos de julgamento, né? Fica até difícil a tal sentença com apelo ao legislador, porque já faz tanto tempo que não sei se, passado tanto tempo, vale a pena fazer esse apelo. Mas, se for para ter um debate, uma discussão dentro do poder, que é o poder por excelência destinado a discutir as grandes questões da sociedade, acredito que ainda exista essa possibilidade. Mas deixo aqui o meu abraço a todos os colegas, Renê, Ricardo, Rogério. Nos falamos em breve. Renê, antes do Renê, Tiago, aproveitando que você é delegado de polícia, se vingar a tese do Supremo, eu acho que as polícias vão ter que se desdobrar ainda mais na investigação. Ainda mais. Vão ter que se desdobrar bastante. Há uma crítica, eu já fiz essa crítica, inclusive na sua presença. Eu acho que a polícia ela ficou um pouco acomodada, se contentando com flagrantes. De 10 casos de tráfico, nós temos praticamente 9,9 flagrante. E o flagrante não nos ajuda a apurar se ele exercia atividade criminosa ou não. Então. Eu acho que a polícia vai ter que começar a efetivamente instaurar inquérito, com portaria, etc., para investigar o tráfico. Com todos os obstáculos colocados pela jurisprudência, como você bem lembrou. E para isso, né, Tiago, você sabe melhor que eu, tem que haver investimento nas polícias, com certeza. Investimento nas polícias. Renê. Perfeito, pessoal. Vejo algumas consequências bem preocupantes, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, o aumento do tráfico menor. O pequeno traficante, público muito maior para consumir produtos. Vai ter um reflexo imediato na atuação policial, porque vai haver um aumento desses traficantes medianos. Eu vejo alguma dificuldade na sustentação do crime de porte do uso compartilhado do artigo 3º, né, do artigo da lei de drogas. Alguns reflexos relacionados até à circulação, a circulação dessas mercadorias, tudo
meu ver, bastante preocupante. Eu queria estar dizendo para os colegas, para todos que estão acompanhando a live, que esse debate já aconteceu em outras cortes supremas da Europa, principalmente, né? E a decisão que foi tomada lá na Alemanha, por exemplo, foi justamente no sentido que este não era um tema para ser dirimido pelo Poder Judiciário, porque esse era um tema que deveria ser decidido pelo Parlamento. E aqui no Brasil é muito forte essa ideia de que, não, mas essa é uma decisão contra-majoritária, né? Porque a maioria deve criminalizar a Corte Suprema e etc. Encontro mais dificuldades nesse raciocínio que justificaria o controle pelo Supremo no Brasil, quando nós temos um bem jurídico de viés coletivo, como é a saúde pública, alcançada por esse tipo penal, e quando nós temos uma dicção constitucional, diferente inclusive da Alemanha, porque nós temos no artigo 196 da Constituição a preocupação de investirmos em políticas públicas e políticas sociais voltadas para prevenir perigos à saúde. Veja, a dicção da Constituição ela é bastante prudente, cautelosa mesmo. Não é necessário haver danos efetivos, concretizados, já realizados, para que se afigure necessária a proteção por meio da saúde pública. Então, nós temos densidade constitucional mais do que suficiente, a meu ver, para sustentar a constitucionalidade dessas incriminações. Quero agradecer a todos. Obrigado, Rogério, pelo convite. Ricardo, Thiago, fico à disposição para outros encontros. Obrigado, Ricardo. Eu acho, eu sou assim, um pouco cético em relação a essa postura contra-majoritária das cortes constitucionais, porque a história mostra que essas posturas contra-majoritárias geralmente não é o que normalmente acontece, e quando acontece uma postura contra-majoritária, não costuma ser uma boa coisa para aquela determinada sociedade. Mas, enfim, essa é uma outra discussão, concordo inteiramente com o René. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, seja qual for o fato que a nossa corte vai dar a sua decisão, e o que nós vamos precisar fazer depois, eu acho que aí o nosso Congresso vai ter que encarar a questão como adulto, né? Não com gritaria, mas com adulto e com racionalidade. Ou seja, nós temos agora uma determinada realidade, se isso passa pela Suprema Corte, nós vamos ter uma realidade relacionada possivelmente a uma das drogas, e nós vamos ter que olhar para o mundo e verificar como que estão lidando com esse tema. Principalmente países maiores, vou dar um exemplo aqui, os Estados Unidos, né? Podemos olhar para a Califórnia, por exemplo, o que eles estão fazendo. A Califórnia é um país que tem um PIB gigante, um estado que tem um PIB gigantesco, maior do que a maioria dos países do mundo, né? E uma população grande. Então nós podemos ver um problema com drogas muito sério. Então o que está sendo feito lá? Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma política relacionada em cima daquilo que a Corte decidir. Então, eu acho que vamos aguardar o julgamento, vamos aguardar os termos desse julgamento, verificar o duplo mortal, o triplo mortal, o carpado, etc. E aí nós vamos ter que adotar políticas a partir disso. O que não vai dar para ficar só na briga, né? Enfim, pode-se discutir o papel da Suprema Corte à vontade, eu acho que é algo que não é proibido se discutir, mas sobre o tema em si, o Congresso vai ter que adotar, então, políticas para, enfim, nós temos um rumo a partir dessa decisão. Eu já digo o seguinte, se isso for efetivamente julgado pelo Supremo, eu não entendo por que o Supremo não vai levar para sua casa a discussão da descriminalização do abortamento. O Supremo não vai discutir, por exemplo, a necessidade de uma lei de contravenções penais. E aí acaba virando o grande legislador. Bom, mas vamos, porque legislador ele mas de acordo com o Canotini, ele é legislador constitucional negativo, né? Bom, mas vamos lá. Pessoal, obrigado. Uma ótima semana para todos. Thiago, estaremos juntos quinta-feira. Abraço, gente. Um abraço a todos. Até a próxima.